Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, o canal Albert Aguiar, onde aqui nós fazemos uma viagem pelo livro mais lido do mundo, a Bíblia Sagrada. Aqui eu compartilho com vocês algumas experiências, curiosidades sobre a Bíblia, reflexões e dicas de como você estudar esse livro. É exatamente isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo aqui agora, 10 dicas de como estudar a Bíblia. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir que você desse um apoio aí ao meu canal, clicando aí no gostei, compartilhando, comentando, enviando para o máximo de pessoas possíveis, se inscrevendo no canal para que esse vídeo assim, como vai ajudar você, ajude muitas e muitas outras pessoas a terem o gosto, a ter vontade, a ter o prazer em estudar a Bíblia. Mas, sem mais demora, vamos agora para as 10 dicas aqui que eu utilizo no meu dia a dia de como estudar a Bíblia. Essas dicas elas funcionam comigo, né? E eu espero que pelo menos algumas delas, ou se não todas, também funcionem com você, ok? Então vamos lá para a dica número 1. Escolha um horário para estudar a Bíblia. Esse aqui é uma dica extremamente importante. Qual é o horário que você tem disponibilidade? Qual é o horário em que você tem um tempo livre ali dentro do seu dia para estudar a Bíblia? É óbvio que o grande conselho ao estudar a Bíblia é que a Bíblia seja o primeiro, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra atividade. A Bíblia ela deve ser a primeira coisa que a gente faz ao iniciar o nosso dia. Isso é o mais aconselhável, isso é o mais correto. Até a própria Bíblia ela diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas isso quer dizer que, por exemplo, se você não tem condições de estudar nas primeiras horas do dia, você não pode estudar em outro horário? É lógico que pode. O que é melhor? Raciocina comigo. Você estudar a Bíblia em um outro horário, por não conseguir estudar de manhã, ou não estudar de nenhuma forma. Você pensar, eu não vou estudar a Bíblia, não tenho condições de estudar, não tenho condições de estudar pela manhã, sendo assim, eu não vou estudar em nenhum outro horário. Ou pensar, bom, eu não consigo estudar pela manhã, mas eu tenho um tempo à tarde, eu tenho um tempo à noite, eu tenho um tempo dentro do ônibus. Tiveram muitos momentos em minha vida em que eu tive que adaptar o momento em que eu estudava a Bíblia. Já teve épocas em que eu estudei a Bíblia dentro do ônibus, né? Eu chegava no ponto, tinha que trabalhar como jovem aprendiz, e ali não tinha condição de acordar cedo para estudar a Bíblia. Trabalhava durante o dia, fazia faculdade durante a noite, chegava em casa meia-noite, 5 horas da manhã tinha que levantar, então tinha um pequeno espaço ali de tempo, de sono, e isso me dificultava estudar a Bíblia nas primeiras horas do dia, ali assim que eu acordava. Então eu estudava dentro do ônibus, porque meu corpo já se levantou, já está funcionando, já caminhei de casa até o ponto, já acordei, já bebi água, já vesti a roupa. Estou apto ali para estudar a Bíblia. Mas já teve momentos que eu tive que estudar de tarde, já teve momentos que eu tive que estudar à noite, já teve momentos também que eu tive que estudar de madrugada, porque era o momento em que eu tinha, certo? Então, repetindo aí essa dica do horário, né? É importante que seja nas primeiras horas do dia, mas não é uma regra. Se você não tem condição, se o contexto que você está vivendo não está permitindo que você estude nas primeiras horas do dia, você pode também escolher um horário alternativo. Mas é importante que exista um horário fixo. Aquele horário ali, aquele horário ali, ele é específico para mim estudar minha Bíblia. Eu não vou fazer mais nada, ninguém vai me atrapalhar, ninguém vai me incomodar. Aquele horário ali é somente para mim ler e estudar a Bíblia, ok? A segunda dica é escolher um local para estudar. Não precisa necessariamente ser um local com uma mesa, uma luz, um marcador de texto, aquelas mesas bonitas de estudo que a gente geralmente vê. Essas pessoas que fazem vestibular ou que gostam também de estudar para concurso, tem aquela mesa ali dos sonhos, né? Digamos que você não tenha mesa nenhuma, eu não tenho mesa alguma. Ainda assim, eu posso ter um local? Pode sim. Improvisa uma mesa, coloca ali uma cadeira ali, uma de frente para outra, um espaço ali, usa a mesa que você utiliza para se reunir com a sua família, para comer. Eu me lembro que tiveram momentos na minha vida que eu não tinha no meu quarto uma mesa para estudar, não tinha condição de ter uma mesa, então eu estudava, acordava antes de todo mundo, lia ali na mesa que a gente utilizava para as nossas refeições. Tiveram outros momentos também, por exemplo, quando eu fui missionário no Equador, no dormitório não tinha mesa, e aí eu tive que improvisar ali na minha cama uma mesa, uma cadeira para poder estudar a minha Bíblia ali sentado, ali era um local. Eu sabia que mesmo sendo improvisado, aquele local é um local específico e exclusivo para estudar a minha Bíblia, certo? Então é importante você ter um local. Lembre-se, não precisa ser o melhor local do mundo, não precisa ter todo um ambiente sofisticado. O importante é você começar com os recursos que tem. Não importa se você não tem condição de ter um local ideal, bonito, com
aqueles quadros, marcadores, enfim. Não importa, começa com um local simples mesmo, mas aquele local precisa ser um local onde eu paro para estudar na minha Bíblia, onde eu consigo ficar sentado, onde eu consigo apoiar a minha Bíblia em cima, ok? Dica número 3, sempre comece e finalize com uma oração. Ao iniciar a Bíblia, é muito importante a gente pedir a orientação de Deus. A gente pedir que o Espírito Santo nos guie na leitura daquela palavra, fale conosco por meio dela, e eu tenho certeza que ao ler e ao estudar a Bíblia, Deus ele vai falar com você de alguma maneira, certo? Quando a gente estuda a Bíblia e começa a aplicar aquelas histórias ao contexto em que a gente está vivendo, a gente começa a aplicar aquelas histórias, fazer comparações com o momento em que a gente está vivendo agora, a gente percebe que Deus ele vai usando histórias que muitas vezes são parecidas com situações em que a gente está vivendo hoje. Já tiveram muitos momentos na minha vida em que eu passei por momentos bem difíceis e eu senti que aquele texto era para mim. Já tiveram momentos em minha vida em que eu tive que tomar decisões importantes e eu percebi que aquele texto estudado, ele me ensinou a tomar, ele me ajudou a tomar decisões. Tiveram momentos também que Deus deu uma puxada de orelha, isso me chamou a atenção em um ponto em que eu precisava melhorar, em algo que eu fiz de errado, que eu deveria corrigir, eu deveria buscar a correção não só de Deus, mas a questão também de pedir desculpas, né? Aí você pode dizer, não, mas isso é óbvio, se você faz alguma coisa errada, você tem que se arrepender, você tem que pedir desculpa. Mas o ser humano ele tem um coração muito duro. Às vezes nem o óbvio o ser humano ele faz. E às vezes a Bíblia também ela é usada para nos falar inclusive o óbvio, né? Por ser tão fácil o óbvio, a gente acaba não fazendo. Então é isso, é importante ler e também ao terminar agradecer a Deus por aquilo que Deus falou com você, perguntar a Deus que ações você deve tomar a partir do momento, a partir daquele conhecimento adquirido, porque tem textos também que nos levam a ações, nos leva a mudanças, nos leva a fazer algo. Deus às vezes vai nos pedir algo por meio daquele texto lido. E a gente precisa sair dali ao terminar orando e pedindo forças a Deus. Queremos que Deus peça para você mudar um aspecto da sua vida. É muito difícil mudança. E a gente tem que orar e dizer, Senhor, eu sei que você me pediu isso, mas eu não tenho forças para fazer, eu não sei como fazer. Mas me ajuda. E você vai orando sobre aquilo que Deus falou com você também por meio do texto. Por isso que tem que orar antes e tem que orar também depois que estudamos a Bíblia. Dica número 4. Escolha uma versão que você gosta de estudar. Escolha uma versão que lhe agrade. A leitura da Bíblia, ela não pode ser um momento desagradável. A leitura da Bíblia, ela não pode ser um momento entediante, um momento em que as pessoas não gostam. Eu fico muito triste quando eu vejo muitos jovens dizer que ler a Bíblia é algo chato, é algo que é entediante, é algo que não gosta. Quando chega um momento nos eventos, eu fico triste assim quando eu vejo que o momento da Bíblia é um momento que algumas pessoas, né, e são muitas, não querem participar, porque acham que é um momento chato, acham que é um momento que não é prazeroso. Mas infelizmente, essas pessoas elas foram ensinadas dessa forma, né? Foram ensinadas com um certo rigor no passado, a forma como muitas pessoas ensinavam, nos fazia pensar que a Bíblia era um livro muito chato. Mas digamos agora que você pegue, tem um ambiente, um espaço, como eu estou falando aqui para vocês, um horário, uma versão que agrade, né? Esses passos que eu estou trazendo aqui para vocês foram passos que eu fui dando na minha vida e que me ajudou a estudar mais esse livro precioso que é a Bíblia. Então escolher uma versão é muito importante. Eu lembro que quando eu ganhei minha primeira Bíblia, uma Bíblia muito conhecida, que é a João Ferreira de Almeida, eu tinha muita dificuldade de estudar. Eu lia porque eu sempre escutava os meus mentores, os meus líderes, né, dizer que é importante estudar a Bíblia todos os dias para ser um bom cristão, para ser uma boa pessoa, né, para ouvir Deus falando com você. E eu ficava com um peso na consciência porque era algo que eu não gostava, né, até porque era uma versão que não me agradava. Até que um dia eu participei de um evento na cidade de Parnamirim, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. É uma cidade vizinha de Natal, na verdade. E lá eu havia ganhado no evento para jovens e adolescentes uma Bíblia na nova versão internacional. Quando eu ganhei essa Bíblia na nova versão internacional e ao começar a estudar aquela Bíblia, eu percebi que a linguagem dela era mais acessível. A linguagem daquela Bíblia ela era mais compreensível. E isso foi
mudando um pouco aquela visão que eu tinha da João Ferreira de Almeida, que era um pouquinho complicado. Não é que a Bíblia João Ferreira de Almeida ela seja uma Bíblia ruim, mas para o nível de conhecimento que eu tinha, ela não era a Bíblia adequada. Inclusive, hoje eu utilizo, né, a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a Almeida versão atualizada. É essa aqui que eu estou utilizando agora, a Almeida versão atualizada. E para mim, hoje, ela é a melhor linguagem. Mas depois de um amadurecimento, depois de um conhecimento, foram longos anos até eu conseguir voltar a estudar essa Bíblia. E hoje, para mim, é uma das melhores versões. Eu já estudei também com a Bíblia na linguagem de hoje, eu já estudei também com a Bíblia Viva também, uma Bíblia assim, top. Assim. É uma das Bíblias que eu mais gosto também, a Bíblia Viva. Mas hoje eu estou com a Almeida atualizada. Então, escolha uma versão. Vá numa loja onde vende, uma livraria ou nessas lojas aí que vende Bíblias e vá lendo, pega ali, se puder abrir, algumas lojas não permitem, mas você abre, vai na internet, abre o site biblia.com e dá uma olhada ali nas versões antes de você, né, adquirir realmente a versão que você vai usar, lê um texto ali que você gosta, vê um texto ali fácil, um salmo, um provérbio, um livro histórico e vai lendo e vai vendo, olha, eu gostei dessa linguagem também. E outra Bíblia que eu não tive a oportunidade de ter ainda, mas eu já ouvi comentários de alguns amigos que é muito boa, é a Bíblia Mensagem. Dizem que ela tem uma linguagem muito boa também. A dica número 5, ela é uma dica um pouco polêmica, né? Tem algumas pessoas que não gostam de utilizar essa dica, né? E qual seria essa dica número 5? A utilização de ferramentas de marcação. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte, a Bíblia ela é tão especial, ela é tão sagrada, né? É algo que é a palavra de Deus, né? Tem um respeito muito grande pela Bíblia que chega a tal ponto de muitas vezes nem sequer ter a coragem de marcar e de escrever, né? Mas não há problema nenhum em você marcar, não há problema nenhum em você rabiscar a sua Bíblia e usar ferramentas de marcação. Hoje, atualmente, eu utilizo. Quais são as canetas que eu utilizo? Esferográfica. As canetas esferográficas que eu uso são essas três aqui. A gente usava na escola, né? A preta, a azul e a vermelha. Cada caneta dessa aqui, ela tem um significado para mim. Né? Geralmente vermelha é um texto que é importante, geralmente preto é um texto em que eu não compreendi muito e geralmente azul são os textos em que me chamou a atenção e que eu vi ali que Deus falou comigo por meio daquele texto. Esses dias, né, a minha esposa comprou essas canetinhas aqui coloridas, que eu peguei ali, não é minha, é dela, mas eu peguei para usar também. É bem interessante, tem outras cores. E outra caneta também que eu gostei bastante foi essa caneta aqui, que o pessoal usa para fazer aquelas letras bonitas, né? Marca-texto, hoje eu não utilizo mais marca-texto, mas é uma ferramenta sim que eu já usei bastante, principalmente quando eu era adolescente. E tem uma ferramenta que eu vou pegar aqui para vocês, que essa aqui, ela caiu aqui quando eu fui apresentar para vocês, que eu particularmente gosto muito. É uma ferramenta tão simples, né? Que é a régua. Quando eu pego os textos bíblicos aqui para ler, eu vou mostrar aqui para vocês na minha Bíblia, alguns textos aqui que eu li esses dias. Aqui, por exemplo, o livro de João. Eu gosto de utilizar, né? Acho que vai dar para vocês verem aí. Eu gosto de utilizar, como vocês estão vendo aqui, uma régua para poder colocar a marcação. Aí, está aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá de azul, é um texto que me chamou a atenção. Vermelho, um texto que eu acho importante. Você pode observar que a linha ela tá totalmente retinha. Isso aqui é possível por conta que eu utilizo a régua. Uma vez eu fui participar de um evento missionário em uma comunidade e eu vi um irmão estudando a Bíblia, né? E ele todo cauteloso, marcando, a Bíblia dele era toda marcadinha, aquelas linhazinhas bonitinhas assim. Eu achei aquilo tão interessante que antes eu marcava, né? Mas eu marcava sem régua, eu colocava mesmo as linhas com minha mão, mas elas ficavam tortas. Aí eu perguntei, né, como é que você faz para essa linha ficar tão retinha? Aí ele tinha também uma réguinha como essa aqui. Eu nunca encontrei essa réguinha pequena e aí eu peguei uma régua grande, quebrei realmente, tirei um pedaço para poder fazer essa réguinha pequena. Então hoje eu preciso estudar a Bíblia com a caneta, eu preciso estudar com a régua. Eu tenho que anotar o texto, eu tenho que riscar a minha Bíblia, né? Quando eu faço sermões, palestras e aulas também, eu costumo utilizar o post-it também para marcar algumas páginas, algum texto ali importante que eu preciso revisar de novo. Então não há problema nenhum. Veja, a gente precisa criar estratégias, e você que é líder de igreja, líder de jovens e adolescentes, criar estratégias para que o momento do estudo da Bíblia ele seja um momento agradável, ele seja um momento prazeroso, ele seja um momento alegre. Então veja só, é um momento em que você senta, tem um local,
uma versão legal, as ferramentas ali para marcar. Isso vai se tornando a leitura da Bíblia algo prazeroso. Isso vai tornando a leitura da Bíblia algo agradável. Eu digo para vocês, com toda a sinceridade no meu coração, o momento que eu mais gosto do dia é o momento em que eu acordo para estudar a Bíblia. Hoje eu vivo numa realidade em que eu consigo estudar a Bíblia nas primeiras horas do dia. E eu garanto para vocês que não é a mesma coisa. O dia em que eu não começo, que não dá certo estudar a Bíblia nas primeiras horas do dia, não é a mesma coisa daqueles dias em que eu começo estudando a Bíblia. E é o momento mais prazeroso do dia. Mais prazeroso do que o momento em que eu faço exercício, mais prazeroso do que o momento em que eu saio para um lazer, mais prazeroso do que o momento em que eu vou ao trabalho. O melhor momento do meu dia é o momento em que eu abro a palavra de Deus e eu escuto Deus falando comigo. Porque é prazeroso, é alegre o meu cantinho lá com minhas coisinhas, minha caneta, meu marcador de texto, tudo ali. Já se tornou, você acaba tendo um carinho ali por aquele momento, por aquele espaço, porque você sabe que foi naquele espaço ali que Deus falou grandes coisas para mim, né? Eu lembro que eu tinha um carinho muito grande pela mesa que eu utilizei quando eu fui missionário no Equador. E o meu primeiro caderno, uma das dicas que eu vou trazer para vocês, é a dica de utilização de um caderno. Esse aqui foi o primeiro caderno que eu utilizei para anotar, fazer anotações na Bíblia, né? Eu comprei esse caderno lá no Equador, quando eu estava sendo missionário, e eu me lembro que aquele local se tornou especial para mim. Esse caderno se tornou especial pelas coisas maravilhosas que Deus falou comigo quando eu estudei a Bíblia naquele país.